Amém, boa noite, paz seja com vocês. Estou muito feliz de poder ministrar para vocês essa aula de hoje. E eu espero que essa aula seja um passo para vocês no quesito relacionamento com Deus, porque o assunto que nós vamos tratar hoje é sobre a paternidade de Deus e para que nós possamos curar a orfandade espiritual. Para mim é um assunto assim de muita... Eu tenho muita alegria em falar sobre isso e também é um desafio para mim falar sobre isso, porque por muitos anos da minha vida eu vivi como órfã de Deus. Eu enxergava Deus só como Senhor, só como Rei, o Deus que pesa a mão, e eu nunca olhei para Deus como Pai. Eu nunca consegui chamar Deus de Pai, eu nunca consegui me relacionar com o Pai. Então todas as vezes que eu buscava entrar na presença do Senhor, era muito difícil, porque a gente não consegue se relacionar com aquilo que é distante, enxergar Deus só como Rei, inacessível, poderoso, supremo, perfeito. Era muito para mim ser humana, e eu acredito que talvez alguns de vocês tenham esse pensamento. E por muito, eu vou contar no final meu testemunho de vida, mas o Senhor, todas as coisas cooperam para o nosso bem. O Senhor, Ele quer nos tratar, o Senhor, Ele quer cuidar de nós, e Ele quer mostrar que Ele é Pai em todos os momentos da nossa vida. A gente precisa dar a Deus essa abertura. Amém? Então, que o Espírito Santo fique à vontade no nosso meio, que o Senhor se revele de uma maneira diferente nessa noite, Pai. Para aqueles que ainda não conseguiram te enxergar como Pai, para aqueles que talvez nem pensaram em te enxergar como Pai, que o Senhor possa revelar essa doçura, esse coração manso, humilde que o Senhor tem, que nós possamos ressignificar todas as dores das nossas vidas, do nosso passado, e aceitar esse convite que o Senhor nos dá, de chamarmos e de enxergarmos o Senhor como Pai. Que o Senhor já nos aceitou como filhos e que nós possamos te aceitar como Pai. Que os nossos corações, que os corações aqui sejam terra fértil, prontas para receber a Tua palavra e dar muitos frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Que muitos traumas, dores, cadeias sejam quebradas a partir dessa noite através do conhecimento da palavra do Senhor, meu Deus. Eu estou à disposição do Senhor, que o Senhor possa me usar conforme o Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. A paternidade de Deus e a cura da orfandade espiritual é um dos assuntos mais básicos e mais importantes no nosso relacionamento com Deus. Porque, como eu disse, muitas vezes a gente tem o costume de enxergar Deus com essa distância. E a gente só se relaciona com aquilo que nós entendemos ser acessível. E a figura paterna, a figura do homem, né, da família, do pai, é a forma mais forte que nós temos dentro da nossa estrutura familiar de entender quem é Deus. Quem é o Pai Celeste Todo-Poderoso. E o Brasil é um país de órfãos espirituais. A gente vê muitas famílias desestruturadas, as coisas fora do lugar, mulheres assumindo os papéis dos homens, né? Nós temos também a referência padroeira do país, é uma mulher com um bebê no colo, sem homem, sem referência. Então é aquela questão de a mulher tentar assumir tudo e o homem... E às vezes tem sim as suas estruturas familiares, marido, mulher, filhos, mas muitas vezes os homens sem posição. Isso é uma questão espiritual. O inimigo, ele investe muito nisso, porque ele sabe que quando ele desestrutura essa parte da figura paterna, ele desestrutura essa referência primária que nós temos do que é um pai. Então ele investe muito nisso porque ele não quer que a gente se relacione com Deus. Ele não quer que a gente enxergue Deus como Pai. E ele vai fazer de tudo para que isso aconteça.
E experiências boas ou ruins que nós temos na nossa vida, desde o momento que nós estávamos no ventre da nossa mãe até hoje, elas culminam para algumas crenças. Crença é aquilo que a gente acredita. E essa parte, né, da figura paterna, das nossas experiências, infelizmente hoje nós vemos muitas pessoas com relacionamentos abalados. Muitos pais que não assumem seus filhos, muitas mães que às vezes não dá certo com o marido e aí a criança fica sem aquela referência. Então é essa o desejo do inimigo, mas isso não impede, a partir no final eu vou trazer, né, um ponto de vista, de experiência mesmo, que a gente enxergue Deus como Pai. Isso são pedras de tropeço, são setas, isso são artimanhas do inimigo, para que isso nos afaste de Deus como Pai. E hoje nós vamos estudar, entender um pouco sobre isso. Eu vou falar assim, é um assunto muito extenso que a gente consegue aprofundar. E o que eu quero que vocês desejem a partir de hoje é entender isso e aprofundar o conhecimento de vocês. E a busca, e isso vai acontecer à medida que você decide se relacionar com Deus. Então, primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, né? O primeiro texto explícito nas Escrituras onde Deus é chamado de Pai, está lá em Deuteronômio 32:6, lá no Antigo Testamento. As pessoas Deus já era reconhecido como Pai. Isso não veio só a partir de Jesus. E diz lá assim: não é Ele teu Pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Em outra versão vai dizer: não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Então aqui Deus ele é apresentado como seu Pai, como seu Criador, aquele que te fez. Ele pensou, ele te planejou, ele te fez. E aquele que te estabeleceu, ele te sustenta. Aquele que te formou. Então aqui o Senhor ele quer dizer sobre a nossa identidade. Quem nós somos? 32:6. Nós somos formados por Deus. Pode? Nada. Lá em Lucas 3:22, a gente vai ver uma outra face. Primeiro, Deus já no Antigo Testamento ele fala: eu sou o Pai de vocês. Lá em Lucas 3:22, Deus vai dizer sobre Jesus: esse é o meu filho amado de quem eu me agrado. Nesse momento, Jesus estava sendo batizado por João Batista. Aqui ainda não, Jesus não tinha começado a fazer nada. Depois que ele foi batizado, que ele começou a fazer as obras, curar, que as pessoas foram conhecer quem é Jesus. Então, o que Deus traz aqui? Que antes mesmo de Jesus fazer qualquer coisa, ele já era amado e Deus já tinha prazer nele. Então, Jesus não precisou fazer nada. Nada para ser amado por Deus. Ele já era amado antes mesmo de fazer qualquer coisa. E lá em Mateus 6:9 diz, Jesus fala, né? A oração do Pai Nosso. Pai nosso, nosso que estais nos céus. E ele diz também, depois lá em João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai. Então o que a gente vê aqui? Que depois Jesus já veio o quê? Revelar Deus como sendo nosso Pai. Então nós vemos 3 camadas. Deus revela que Ele é Pai, Deus revela que Ele ama, que Ele é Pai e Ele ama independente de qualquer coisa. Nós não compramos o amor de Deus. O amor de Deus ele é estabelecido. Antes mesmo da criação do mundo. Deus criou o mundo porque Ele nos amava. E aí, Jesus vem afirmar: ei, vocês são meus irmãos. O Pai que é nosso, Jesus não fala meu Pai, Ele fala o Pai que é nosso, que estais nos céus. E Ele fala: se vocês, lá em João, quem vê a mim, quem me conhece, conhece o Pai.
Então, muitos cristãos creem em Deus, servem Deus, obedecem a Deus, têm medo de Deus. O diabo tem medo de Deus também, né? Tem medo de Deus, teme a Deus, tem medo da mão pesada de Deus. Mas são pessoas que muitas vezes vivem inseguras, cansadas, achando que não tem nenhum suporte, que nada, tentando viver por suas próprias forças. E isso esgota qualquer pessoa, porque nós não temos forças para suportar esse mundo. E Jesus não diz assim, o meu Pai, porque Jesus ele era o unigênito, o único Filho de Deus. Quando ele dispôs vir, ele veio para se tornar um primogênito de muitos. Por isso que aí nós tivemos direito à filiação através de Jesus Cristo. Por isso que ele ensina a oração, Pai Nosso, que é dele e nosso também. É só isso que eu quero. Exatamente. E quando a gente vive nessa busca e nessa insegurança, isso é a falta de reconhecimento de Deus como Pai. Porque o pai, qual que é o papel do pai no lar? Ele supre. Quando você está com o pai, você não se preocupa. Quando o filho pequeno, então o pai, ele não preocupa o que ele vai comer, o que ele vai vestir, se ele vai passear no fim de semana, ele só vive. A criança, ela vive livre, ela se alegra, ela pula, ela brinca, porque ela tem segurança que ela tem um pai que vai cuidar, zelar, suprir. Então, quando lá em Oséias 4:6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando o cristão não busca conhecer o Senhor, ele começa a perecer. Porque ele quer se sustentar por suas próprias forças. Isso é insustentável. E então a orfandade, ela não é ausência de Deus. Porque muitas vezes as pessoas conhecem a Deus, a mão de Deus, né? A boa, mas não conhecem a face. Não relaciona com Deus. Então não é a falta de conhecimento, não é a falta de Deus, é a falta de conhecer, de relacionar com Deus. Então, Romanos 8:15, aí que eu coloquei, o que é orfandade, né? Orfandade espiritual é eu viver sem a consciência de filiação, mesmo estando em Cristo. Sem consciência, tem que ter essa consciência, tem que buscar isso, tem que ser intencional. Quando eu busco ao Senhor, qual que é a minha intenção quando eu estou na casa do Senhor? Qual que é a minha intenção quando eu faço o meu devocional? Qual que é a minha intenção quando eu faço a leitura bíblica? Qual que é a minha intenção quando eu busco a Deus? Eu estou buscando a Deus para benefício da minha vontade carnal? Eu estou buscando a Deus para conhecer Ele e satisfazer o meu espírito? Qual que é o fundamento desse conhecer a Deus? Isso é muito importante. E lá em Romanos 8:15 diz: não recebeste espírito de escravidão para outra vez viverdes com medo. Então orfandade é viver sem essa consciência de que Deus supre, Deus zela, Deus cuida, porque Ele é Pai. E quais são as características dessa orfandade? Como que eu consigo identificar se eu tenho vivido como órfão ou se eu tenho vivido como filho de Deus? Existem alguns pontos que nós precisamos olhar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para conseguir identificar isso. O primeiro ponto é medo constante de ser rejeitado. Deixa eu ver onde está aqui. Isso. Lá em Romanos 8:15 diz: porque não, novamente, né? O versículo Romanos 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez viverdes com medo, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, quando você, você não é escravo, você é adotado, você é recebido como filho. E aí nós podemos dizer Abba Pai. Abba Pai é papai, paizinho, isso quer dizer intimidade, relacionamento. Um filho distante dali não vai chamar o pai de papai, de paizinho, de papito.
Não vai porque ele não tem aproximação, ele não tem relacionamento, ele não tem intimidade. Então, se ele fala que a partir do momento em que nós recebemos esse Espírito, o Espírito de adoção, nós podemos ter intimidade com ele. E por que a pessoa, o órfão espiritual, ele tem medo constante? Porque ele vive como escravo. Ele vive tentando agradar para não ser rejeitado, então ele vive tentando agradar todo mundo e ele fica órfão desse agradar as pessoas, vivendo de aparência sem viver quem ele é. E aí o versículo diz que vive outra vez viver com medo, então é um medo recorrente, constante. Essa pessoa é um buraco sem fundo. E aí, quando fala que nós recebemos o Espírito de adoção, significa que é uma identidade segura. E o Abba Pai é esse relacionamento, essa intimidade, esse sentimento de pertencer a Deus. Então, o medo ele desaparece. E essa adoção, esse receber de eu sou filho de Deus, isso é revelado. E lá em 1 João 4:8, não coloquei aqui, mas diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Então, quando o cristão ele tem medo da rejeição, a rejeição é uma dúvida. E onde há amor, aqui fala que o amor ele lança fora o medo, e a rejeição é o medo de ser rejeitado. Então, quando você se sente amado, quando você conhece a Deus, quando você sabe que você é filho de Deus e você reconhece isso e você sente isso no seu ser, a rejeição ele vai embora, porque o amor lança fora o medo. E o amor é quem? Jesus, é o Espírito Santo, é Deus em mim. Deus é o amor permanente. Então, pode. Tem um exemplo muito claro na Bíblia que fala do filho pródigo, né? O filho estava na casa do pai, então, e é isso que nós temos, o perigo de estar na casa do pai e não sentir parte da família, né? Ele não tinha identidade, né? E ele via na casa de um pai amoroso que pegou um filho, que gastou tudo, que fez tudo. Quando aquele filho voltou, que o pai se alegrou e falou: esse teu filho aí gastou tudo. Eu sempre estou aqui trabalhando, cumprindo as tarefas, o senhor nunca me deu um bezerro. Pai falou: meu filho, você sempre está comigo e tudo que é meu é seu. Olha que maravilha. Mas ele não reconhecia isso. Então ele tinha orfandade, estava na casa do pai, mas tinha orfandade. Ele se achava servo do pai, porque ele só trabalhava para o pai. Ele fala: mas pai, eu não usufrui de nada. Mas filho, estava aí, você não usufruiu porque você não quis. Você não se posicionou como filho, você não aceitou que isso também era seu. Ele estava tentando comprar, então ele só queria trabalhar, servir. Não é, o servir a Deus é fruto. A gente serve porque nós amamos, porque nós somos filhos. Eu não sirvo para amar, para ser aceita, para ser filho. Eu sirvo porque é uma consequência e não um motivo. E ele não, ele achava que ele ia comprar a alma do pai sendo ali, fiel. Enquanto o outro reconheceu o erro dele e voltou e falou: pai, eu te reconheço como pai. Eu quero viver como filho, por isso que eu tô aqui, de cara lavada. Eu sei que eu errei, mas eu quero viver como filho. Eu quero usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem. Ele foi humilde, ele reconheceu o pai como pai. Então, o primeiro ponto, da característica da orfandade é esse medo constante da rejeição, de ser rejeitado, por não saber quem você é. Segundo ponto é a necessidade de aprovação, que está muito ligada à rejeição. E diz assim, lá em Gálatas 1:10, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Se agradasse ainda os homens, não seria servo de Cristo. Então a aprovação humana ela vira substituto quando a aprovação do Pai ela não está estabelecida. Quem
não tem como agradar a Deus e agradar os homens. Não tem como eu agradar meu pai ou viver como um cristão ou viver como um mundano. Eu preciso escolher qual que é a minha identidade. Quem eu sou? Por que eu fui criada? Por quem eu fui criada? E essa raiz de saber quem você é, isso precisa ser trabalhado todos os dias. É como uma árvore. E uma árvore grande, a raiz dela é grande. Uma árvore que dá muitos frutos, a raiz dela é consolidada. Ela não tomba por qualquer coisa, ela sabe quem ela foi se reestabelecendo, ela foi desenvolvendo em relacionamento. É como regar. Quando você rega a árvore, a raiz vai ali crescendo, crescendo. Quando você rega o seu relacionamento com Deus, quando você rega o seu relacionamento com o Pai, as suas raízes vão crescendo. E você vai se estabelecendo, e você vai entendendo quem é você. E aí não é qualquer vento que vai te derrubar. Não é o que as pessoas vão dizer que vão te fazer duvidar da sua identidade, porque você está firmada em Cristo. E o nosso relacionamento com Deus é como as raízes. As pessoas não vão ver. É no nosso íntimo, é no nosso secreto. É no tempo que eu escolho tirar para me relacionar com Deus todos os dias. Isso é uma escolha minha. Isso é uma responsabilidade minha. Isso é uma decisão minha. Não é decisão da minha rotina, não é decisão da minha família, não é pelas circunstâncias, é eu. Eu preciso escolher esse momento para estar com Deus, para que Ele possa se revelar a mim. Porque como que eu vou conhecer o meu pai se eu não sento com Ele para conversar com Ele? Se eu não vivo com Ele? Não tem como. E lá em 1 João 3,1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A paternidade, ela é iniciativa de Deus. Fala: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Ele nos concede. O amor vem de cima para baixo. E aí Ele nos chama de filho. Então a filiação, ela é um presente, ela não é uma conquista. Você não vai conquistar a filiação fazendo nada para Deus. Ele já te deu, já é sua. E como que você toma posse? Usufruindo disso. Como que o herdeiro toma posse da herança? Usufruindo da herança. Eu só usufruo da herança de Deus, dessa filiação, se eu me relaciono com Ele. E outro ponto, outro sinal da orfandade é a comparação e a competição. Sentimentos como inveja, ambição egoísta. Gálatas 4,7 diz: assim que já não és mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. A competição, ela nasce quando a pessoa não sabe quem ela é, ela não sabe o que ela já tem acesso. Escravos, quem vive como escravo fica competindo por posição, para aparecer, para fazer melhor, para merecer. O filho não. O filho descansa na herança porque ele sabe quem é o pai dele. Quem sabe que é herdeiro não disputa lugar porque recebe o lugar. É dele por direito. Ele não precisa brigar por isso. O outro ponto é a ansiedade, a dificuldade em descansar e o controle excessivo, o mal do século. E isso está ligado à falta de reconhecimento de quem nós somos. Muitas vezes querendo controlar tudo, controlar todas as situações. Pede a Deus, Deus abençoa minha decisão, É Deus abençoa minha decisão, porque Deus me direciona. A gente quer, mas não quer. É uma luta, pode dizer, pastor. Mesmo o filho sendo dono de tudo, mesmo tudo pertence ao filho, ele é herdeiro, mas Deus espera que o que ele pertence, ele está sob tutor, esperando que ele amadureça, que Deus espera os nossos filhos, os filhos ruins, que amadureça para receber
a bênção que Deus tem preparado. João tem uma bênção ali, mas ele espera que ele amadureça, que ele conheça, para estar pronto para falar que isso aqui é seu. Já é seu, mas Deus espera. Você não pode pegar, por exemplo, uma herança e entregar na mão de uma criança. Ela não vai saber o que faz. Tem que esperar crescer para entregar aquilo. É seu, administra. Então, a palavra de Deus diz assim que nós temos que procurar amadurecer, crescer, conhecer a palavra de Deus para sabermos quais nós somos os nossos deveres e direitos que nós temos. A palavra de Deus mostra isso. Como filho, nós temos isso. Né? E nós precisamos crescer na presença de Deus. Porque Paulo mesmo afirma, eu ainda não tenho alimentado vocês com alimentos sólidos ainda, porque sois crianças. Criança você não pode dar uma feijoada, você tem que dar um leitinho, né? Vai crescendo para poder alimentar o alimento sólido que faz crescer, que fortaleça. Então, hoje, nós que somos filhos de Deus, vocês que estão aqui nessa primeira caminhada, tem que procurar conhecer e ter intimidade com Deus. Está na casa do Pai, mas tem intimidade com o Pai. Depois eu vou contar outra história para vocês, e eu gostaria que vocês, se você assistir aquele filme Acabando, acho que não. Conta a história de Deus maravilhosa. Depois eu conto para vocês poderem. Muito bom. Eu gosto de ouvir a história assim. Eu gosto de ouvir a história assim. Certo. E aí lá em Lucas 12, 31, 32 diz, fala, né, dos corvos que Deus alimenta, dos lírios que Deus veste, e diz, né, que o vosso Pai sabe do que tendes necessidade, que até as flores do campo Deus está ali nutrindo. Tudo, Deus cuida de tudo. Então Ele sabe qual que é a minha necessidade, Deus sabe qual que é a nossa necessidade. E os órfãos espirituais lutam para ficar sobrevivendo, mas os filhos, eles aprendem a administrar aquilo que Deus está entregando e esperar, porque há tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. E o Senhor, Ele quer sim nos moldar, Ele quer que nós cresçamos em maturidade. Muitas vezes nós não recebemos as bênçãos porque nós não estamos prontos, e muitas vezes porque nós não iremos reconhecer o senhorio de Deus, achando que foi quem? Eu que fiz, né, Deus? Eu que corri atrás, eu fiz minha parte. Deus faz a gente quebrar a cara, quebra o nosso narizinho e fala assim, não, Senhor, aconteceu no meu tempo, melhor do que você esperava e imaginava, para que você reconheça a minha paternidade, que eu supro todas as necessidades, eu faço mais e melhor do que você pode imaginar. E eu estava meditando, eu tenho feito um plano de leitura junto com Ellen e com Diego, eu estou 1000 léguas atrás, e aí eu estou nessa parte desse versículo, e eu estava meditando sobre ele ontem, e eu estava passando por um desafio. Desde o ano passado, eu queria muito mudar de casa. E eu falava, Deus, eu não quero morar aqui mais, me direciona para outra casa, uma casa maior. E eu olhava, já cheguei no imobiliário e falava assim, né, o marido, a Alison falava assim, não tá na hora da gente mudar. Eu falava, mas tá sim. Eu já cheguei nas imobiliárias e falava assim, eu queria, essa casa já foi, e eu falei, gente, mas não é para me mudar mesmo, Deus? E eu orando, eu falei, Senhor, e aí eu comecei a pegar desgosto de onde eu estava morando, por ansiedade de mudar, e aí eu comecei a abandonar as minhas tarefas, e Deus falou assim, enquanto você não se estabelecer no seu lugar, tomar sua posição de filha e de mulher que zela, as coisas não vão acontecer. E assim, de maneira, o Senhor vai tratando e a gente vai percebendo aos poucos, né? E aí eu comecei a olhar as coisas por outro viés, e eu comecei a cuidar de tudo, e Deus foi me dando contentamento. Eu falei, uai, Deus, o que está acontecendo? E eu fui fazendo o que Deus foi direcionando. E aí a gente começou a orar, eu falei, Senhor, tá vindo um novo ano, eu preciso renovar o contrato, é vontade do Senhor. Falei, Senhor, agora também se o Senhor quer que eu fique aqui, eu vou ficar, porque o Senhor é que é o dono de tudo. E aí, quando a gente chegou de viagem de janeiro, o dono pediu a casa. Falou, vocês têm 30 dias
para nos devolver a casa, porque a gente quer vender a casa. Na verdade, a gente já entrou lá, já tinha o anúncio de venda, mas nós moramos lá por 4 anos e o Senhor não deixou essa casa ser vendida. E eu falei, Senhor, eu não preciso nem perguntar se é a resposta do Senhor, porque, né, do nada, vocês têm 30 dias. E eu falei, Jesus. Aí começamos a olhar, e eu ansiosa, e eu olhava e não dava certo. Eu falei, Senhor, eu vou entregar nas mãos do Senhor, porque eu fazer por mim não vai dar certo. Até que por fim encontramos uma residência. Eu falei, Deus, é essa. Pus tudo lá, tudo que eu falei, Deus, eu vou mudar, vai ser assim, assim, assim. Deus falou assim, não é essa, deu tudo errado. E eu chorei, eu desesperei, eu falei, Senhor, mas o Senhor não me disse que ia ser essa. E eu imaginando coisas na minha cabeça mirabolante. E o Senhor falou, não, isso é essa. E eu esperneei, eu chorei, eu falei, não, Deus, eu vou parar de pedir o Senhor para abençoar meus planos. O Senhor faça o que for da vontade do Senhor e me ensina a descansar. E aí eu falei com a Alice, eu falei assim, eu estou desesperada, porque isso foi semana retrasada. Nós temos menos de 15 dias para entregar essa casa e eu vou para onde, meu Jesus? Eu falei, Senhor, eu vou confiar. Eu falei, você resolva. Aí quando eu dei espaço, ele falou, tem isso aqui que você não me ouviu. E eu querendo controlar tudo. E aí Deus, né, não deixou eu controlar as coisas. E eu falei, Deus, eu entrego nas mãos do Senhor. E eu falei, Senhor, mas eu não dou conta dessa casa. Nunca imaginei, já desejei, mas eu nunca me senti merecedora, capaz de morar onde eu vou morar, uma casa desse tamanho. Falei com ele, por isso quando ele me apresentou, eu já neguei. Eu falei, negando minha identidade. Aquilo que Deus estava me entregando, eu estava rejeitando, porque eu não me sentia merecedora de receber aquilo. Eu falei, não dou conta, não vou não. Deus, não vou não. E aí, mandamos mensagem para a proprietária e ela falou assim, olha, a casa está com uma pessoa para alocar e ela vai me dar a resposta essa semana. Falei, Jesus, então não é, mas se for. E eu fiquei nesse negócio. E aí, passaram-se 3 dias, ela nos deu retorno. Falou, olha, o pessoal não ficou, foi na quarta-feira à noite. Vocês podem olhar a casa. Aí a gente foi quinta-feira de manhã, olhamos a casa e falei, Deus, mas eu vou morar aqui? Falei, Deus, não dou conta não, assim. E eu ainda com frio na barriga. E aí a gente negociou e tudo, e eu falei assim, não será? E eu falei assim, Deus, vai dar errado de novo esse negócio. E eu meditando nisso aqui, nessa parte da palavra, que o Senhor, Ele cuida. Vosso Pai, sabes do que tens necessidade. Vosso Pai sabes do que tem necessidade. E era exatamente como nós precisávamos que fosse. Como a gente precisa que seja. E esse tema é muito grande. A gente vai conseguir fazer 2 escritórios. E eu vou conseguir... Eu estava trabalhando fora, agora eu vou ter que voltar para casa. E aí eu não acreditei. Hoje a mulher falou assim... Hoje de manhã ela deu resposta. Tudo certo, vocês podem se mudar. E aí ela passou o contrato, eu ainda não acredito. Eu falei, Jesus, será que esse tempo vai dar errado, Deus? Eu assim, Deus, estou pegando a sua cara, minha filha. Eu estou te entregando e você está com medo de receber aquilo que eu estou te dando. E para honra e glória do Senhor, nós vamos mudar amanhã. Aleluia! Para o lugar que a gente almejava para muitos anos daqui na frente. Eu tenho uma carta escrita para Deus, para daqui 5 anos, como que eu queria que fosse, o lugar que eu quero morar, a vista que eu quero ter, e o Senhor já me entregou. O Senhor já me entregou porque Ele sabe, os planos, o Senhor, Ele vê lá de cima, assim, ó, Ele vê todas as coisas, o nosso futuro, o nosso presente, o nosso passado. Ele sabe aquilo que nós conseguimos. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos capacita a administrar. E muitas vezes a gente fica se contentando com migalhas que o mundo nos entrega. Com migalhas que às vezes nós achamos que é um banquete, mas são migalhas. Eu não estou falando só de... Aqui eu trouxe um exemplo material, mas eu quero trazer para o âmbito espiritual. Muitas vezes a gente se contenta em vir na igreja, ouvir a pregação e acha que aquilo enche a nossa barriga. Mas não enche. Aquilo é só uma entradinha, aquilo é só uma manutenção.
aquilo que abastece o meu tanque, aquilo que me supre, aquilo que me sustenta, é aquilo que eu busco todos os dias. É o lugar em que eu escolho me posicionar, eu escolho me colocar como filha de Deus e me relacionar com Ele. E aí o Senhor, Ele vai tratando, enquanto eu não falei, Senhor, seja feita a vontade do Senhor. E mesmo assim, a minha carne, a minha natureza querendo controlar as coisas. E Deus falando, deixa eu controlar, minha filha. Ei, libera o controle. Quando você está no lugar que te pertence, as coisas fluem. Quando você se posiciona como filho, Deus cuida, o Pai cuida. Como nós mulheres nos posicionamos como mulheres, o homem se posiciona como homem. Quando o homem se posiciona como homem, a mulher se posiciona como mulher. Se as coisas não estão fluindo, você não está no lugar certo. Porque quando você se posiciona para a identidade que Deus te chamou, para viver aquilo como Ele te chamou, para ser filha, para depender dEle, para viver conforme Ele deseja que você viva, as coisas elas vão acontecer. Para que a gente possa reconhecer a soberania e a grandiosidade do nosso Pai. Porque o Pai, Ele entrega muito mais do que a Bíblia fala, né? O Pai sendo pecaminoso, Ele entrega o melhor para o seu filho, quiçá Deus, que é soberano. Ele entrega muito mais, Ele entrega o seu Espírito, aquele que vive em nós. Eu vejo assim, o cuidado de Deus com os filhos, né? Eu me lembro de Marina, quando Marina estava grávida de Alana, ela estava no culto de oração e ela começou a chorar, que não sabia como é que ia ser, porque ela tinha que parar de trabalhar, que não sabia como é que ia acontecer e tal, né? Nós oramos, calma, Deus está no controle, vai dar tudo certo, confia que Ele vai. E Deus honrou, né? Marina está trabalhando, Alana trabalhando, e a Alana está aquela graça, todos nós gostamos aqui, né? E ela estava na barriga, ela preocupada, Deus falou, eu estou cuidando, tranquilo. Sim. E a gente precisa entender também que o cuidado de Deus não é aquilo que nós esperamos. Não. Porque a gente fala assim, Deus cuida, aí a gente faz 1000 expectativas, 1000 planos na cabeça da gente, porque a gente acha que vai ser assim. Mas o cuidado de Deus, às vezes, é totalmente diferente. E nesse percurso, Ele vai tratar pontos da nossa natureza que precisam ser tratados. Porque nós precisamos que aquilo ali venha sobre a nossa vida para que nós amadureçamos, para que nós firmamos, para que nós possamos... Muitas vezes o calo dói para a gente olhar e depender de Deus, pedir socorro para o Pai. Pedir socorro para o Pai, viver na dependência. Ana, Sim. É engraçado que assim, né? É uma porta que se fecha na vida da gente, que a gente, naquele momento ali, a gente pensa assim, poxa, aquela ali era de oportunidade, sabe? Aquilo ali era o que eu sempre almejei para mim, sabe? Aconteceu muito comigo. Há uns tempos atrás eu fui na Estrela concorrer a uma vaga de emprego, sabe? Eu cheguei a uma prova de 60 questões. Eu acho que nem uma prova de concurso que eu passei recentemente tinha 60 questões, sabe? Rachando um carro assim, não era por lá essas coisas, sabe? Era um carro bom na minha área. E assim eu falei, aí eu fiquei naquela coisa, aí eu fiquei pensando, nossa, vai dar certo, aí fui para a próxima etapa, e aquela dedicação, toda aquela coisa toda, no final não deu certo. Aí eu falei assim, gente, onde que eu errei? Eu fiquei assim, tentando me esclarecer, aí quando foi na outra semana surgiu outra oportunidade, numa empresa muito maior, um carro muito melhor, uma condição muito melhor. Glória a Deus. Aí eu olhei para casa e falei assim, Deus ele fecha uma porta, a gente questiona por que aquilo ali acontece, mas Ele está ali o tempo todo querendo entregar para a gente o melhor e a gente não consegue entender. Sim. Sabe? Sim. Por isso que é importante a gente descansar. Descansar. Porque aí a paz do Senhor vem, a alegria do Senhor.
que elas não dependem das circunstâncias, né? Porque a gente é cheio, renovado pelo Espírito. Eu tenho uma coisa para mim, Ana, que é assim, por mais que aquela porta se feche, se a gente fez a nossa parte, né? Se a gente está ali correndo atrás, igual você falou assim, eu fui na imobiliária, olhei várias casas, fui atrás, né? Você fez sua parte. Então, é claro que a gente também não vai ficar sentado olhando esperando a chave para a casa para ir embora. Não. Então a gente tem que ir atrás e a gente tem que mostrar para Deus, me direciona. Sim. A gente dá um passo e ele dá a direção. Exatamente. Exatamente. Aí ele vai nos guiando e ajustando. E a fé, ela anda acompanhada com atitude. Sim. Você tem que ter atitude. Não confia em você. O que Davi fez? Em nome de Jesus eu vou contra você. Né? E o que nós temos que entender é o seguinte: quando nós colocamos Deus na frente, as coisas acontecem. Né? Quando Deus colocou Josafá, olha, eu estava com medo, falou, não, pode o povo na frente cantando, louvando a Deus, que essa batalha não é sua, é minha. É isso que nós temos que ter a certeza que Deus está no controle. E quando Ele manda, é porque Ele tem propósito. E Provérbios 3 diz que nós podemos fazer muitos planos, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus para nós. Nem tudo que é bom, que eu acho que é bom para mim como filho de Deus, não é o que Deus planejou. Verdade. É onde que muitas aí as pessoas ficam frustradas. Eu queria isso, mas será que é o que Deus queria? O que diz lá em Jeremias? Os meus caminhos são melhores do que os seus, meus planos de pensamento são mais altos do que os seus. Deus quer sempre o melhor. A minha acabou de citar isso. Se nós que somos mal, o filho pedindo um pedaço de pão, você vai dar uma pedra, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Inclusive, eu foi sobre isso essa semana, que a gente vira o ano e a gente faz vários planos, né? Aí o pastor fala assim, que se no final do ano todos os nossos planos, todos os planos que a gente fez tivessem dado certo, igual a gente planejou, que a gente sonhou, no final do ano teria dado tudo errado. Porque a Bíblia fala que os planos de Deus são maiores que os nossos. Sim. E melhores que os nossos. É verdade. Então muitas vezes a gente se frustra, porque igual você perdeu lá a oportunidade, você se frustrou porque aconteceu, porque deu errado, mas logo depois, por que deu errado? Porque Deus tinha algo muito melhor e maior para você. E o que eu acho maravilhoso justamente isso é o amor de Deus, que Ele não faz acepção de pessoas. É verdade. Né? E como eu estava dizendo para você nesse filme A Cabana, um pai perdeu uma filha e começou a questionar Deus. O amor de Deus, se Deus ama, por que permitiu que essa menina morresse? Aí Deus arrebata ele. Ele caiu lá, bateu a cabeça, Deus arrebata ele, aí leva ele para um lugar, né? Aí ele começa a questionar Deus, aí ele tem encontro com a sabedoria começa a abrir a mente dele. Aí a sabedoria fala para você o seguinte: você tem quantos filhos? Eu tenho 3, uma morreu. Tem uma lá que é desobediente e a outra é tranquila. Então esses 2 filhos seus, escolhe um para ir para o inferno. Meu Deus. Aí ele falou, não posso fazer isso não. Escolhe, você tem que escolher. Um desses tem que ir para o inferno e o outro vai para o céu. Aí ele falou assim, não, então fala o seguinte, manda eu no lugar deles. Ele falou assim, esse é o amor de Deus. Ele não olha para a decepção de pessoas, porque é bom, porque é ruim, ele amou todos. E ele enviou o filho dele para morrer no nosso lugar. Então, hoje a gente olha assim, eu estou dando um exemplo do filme, porque é uma coisa que é a realidade do amor de Deus para conosco. E nós, como filho, nós temos que entender que Deus espera o tempo certo. Eu preguei aqui domingo, nós temos que chegar no trono da graça com confiança para sermos ajudados no tempo oportuno. Amém. Sabe, isso é uma coisa interessante, pastor. Todos nós estamos aqui. Hoje, se a gente for olhar para trás e olhar nas coisas que foram fechadas nas nossas vidas, a gente agradece. Sim. Eu estou mentindo? Não. Aquela situação que não aconteceu, que deu errado,
que a gente estava esperando e que não foi acontecer. Aquela porta foi fechada. A gente fazer uma reflexão rápida, a gente vai falar, seu Deus, obrigado por não ter dado certo. Verdade. Descansar no Senhor é extremamente difícil. Porque a paz do Senhor tem que exceder a tudo. Seja no meio do caos, seja no meio da doença, seja no meio da frustração. Você tem que ter essa paz. E essa paz ela só vem quando você realmente tem essa intimidade e quando você busca confiar. Porque quando a gente demonstra fé, a própria palavra diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Agora, quando eu já peço, duvidando, a palavra também vai dizer que você nunca vai alcançar. Né? Igual você ficou duvidando, assim, meu Deus, será que é isso? Mas no momento que você Eu tive medo. Né, eu vou, não, agora Deus, toma A direção. Aí Deus falou, não, agora você deu espaço e demonstrou fé. Sim. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sim. E você só E ele não consegue faz, né? quando você está com sempre da vontade. Deus é muito educado, né? Ele não chega fazendo assim. Porque você precisa dar ele a oportunidade. Ele só quer a oportunidade de fazer a obra. Só. Liberdade para agir. Descansar, É. essa intimidade Não. E o último ponto, né, que demonstra orfandade espiritual é a mentalidade de escassez. Nada nunca é suficiente. Lá em Salmos 23:1 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Ele me fará repousar em pastos verdejantes. Então, pessoas que precisam reter sempre, que só pensam em si, que só pensam em ganhar, que só pensam em tirar proveito, são pessoas órfãs espirituais, não sabem o Pai que tem, querem reter as suas próprias forças, sempre com insatisfação, sempre olha as coisas pelo viés do pessimismo, nunca olha as coisas como, né, o João trouxe, olhar positivo, glória a Deus que o Senhor fechou essa porta, me proporcionou essa outra bênção. Então, as pessoas que não entendem isso, essa soberania do Senhor e esse cuidado de Deus, são pessoas que não reconhecem Deus como Pai. Não, é a atitude. A única coisa que a verdade é a atitude. Palavra, gente, é uma coisa muito fácil de dizer, né? A coisa só funciona com a ação. É o fruto. Eu acho que... Pode falar. Quando Farinha disse que citou o Salmo, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará, aí o que nós achamos? O que mais nos falta? Vai faltar o carro, vai faltar o trabalho, vai faltar. Nem sei não que Deus está falando, não. O que não vai nos faltar é a paz diante da adversidade, sim. Confiar, o apóstolo Paulo disse assim, eu aprendi a viver contente em todas as situações, na nudez, no frio, na fome, ela aprendeu isso, em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. É isso aí. Então vocês têm que confiar, justamente isso. Quando o Senhor é meu pastor, que Ele está no controle de todas as coisas. Hoje você não come carne, mas amanhã você vai comer. Um dia ficar sem comer carne não é falta. Né? Então, hoje, porque nós temos uma atitude sim, aquilo que nós não temos no momento, está fazendo falta e não é. Gente, hoje nós temos uma infinidade de coisas para resolver. Tem pessoas que perdem o emprego e daqui a pouco começa a mexer com outras coisas e a coisa direciona. Sim. Vamos aqui, por exemplo, aqui, ó. É engenheira. Quem falou que Deus queria que ela trabalhe na área que ela trabalha? Né? Estudou a faculdade, ela é engenheira, mas Deus falou, não, eu quero você aqui, vou te mostrar caminhos muito mais excelentes aqui. Para a glória de Deus, ela está sendo bem sucedida, Deus está abençoando, porque é louvível a voz de Deus. Né? E muitas vezes nós queremos, não, é por aqui que eu quero, que vai dar certo. Né? Aí a coisa que aconteceu com Jonas, que Deus falou com ele, ele resolveu ir para o outro lado, e a gente sabe a história, né? Teve que voltar. Então, pra gente ter, eu tenho um quadro aqui, só pra gente fazer uma comparação, né?
Qual que é o espírito de orfandade? Qual que é o espírito de filiação? Então, quais são as oposições, né? Os contrastes? O órfão espiritual, ele tem medo de errar. O filho, ele tem segurança no amor. O órfão, ele quer tentar fazer tudo, porque senão Deus não vai me amar, senão Deus não vai me aceitar, senão Deus não vai me salvar, senão Deus não vai me curar. Não, o filho, a segurança dele é pautada no amor de Cristo. O órfão, ele só obedece por medo da mão do Senhor pesar sobre ele. O filho, ele obedece porque ele confia em Deus. Ele sabe que Deus vai direcionar. Ele obedece porque ele ama. O órfão, ele trabalha com competição. O filho de Deus trabalha com cooperação para o reino. O órfão, ele quer ser o melhor. O filho de Deus, ele só quer cooperar. Sim, mamãe. Ah, sim. E obediência por confiança. Verdade, pulei. Não, falei obediência por medo e obediência por confiança. Nada, tranquilo. Isso. O órfão, ele vai ser sempre pegado à escassez, à falta, à insatisfação. O filho de Deus, ele vai viver baseado na herança, que é dele, porque o Senhor liberou. O órfão, ele vai viver em ansiedade. O filho de Deus vive em descanso. O órfão tenta controlar tudo. O filho de Deus confia no que o pai vai fazer. E como talvez você esteja se enquadrando em vários pontos da orfandade espiritual. Como que eu saio disso? Como que eu mudo esse cenário? O que eu preciso fazer? Como que eu me posiciono para que eu possa receber e aceitar Deus como meu Pai? Primeiro ponto, através da revelação do Espírito. Busca pelo Espírito, busca por conhecer, busca ser de vontade, e isso vem com a decisão, com a postura. Eu quero, Senhor, eu estou aqui, eu quero aprender e buscar a palavra do Senhor. Lê a tua Bíblia todos os dias. E buscar, talvez hoje você vai ler e você vai falar assim, não sei para onde foi, Senhor. Amém. Trata. Se colocar na brecha, na disposição, falar, Deus cura, Deus me usa, Deus fala comigo, Deus abre o meu entendimento. É tão bom quando você lê uma coisa e você não entende nada, aí no outro dia você lê e você vê, Jesus, o Senhor está mudando a minha mente, eu estou percebendo as coisas. Por quê? O Senhor vai agindo, a gente vai dando permissão para Ele fazer a obra. Então, lá em Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É uma experiência. A experiência de você viver esse relacionamento com Deus, isso vai tirando você da orfandade e você vai tomando postura e percebendo a sua identidade de filho. A cura, ela passa por amadurecimento, busca, desejo em avançar no relacionamento, desejo de conhecer a face do Senhor e não só as suas mãos. Segundo ponto que vai nos fazer também progredir nessa cura é a renovação da mente. Lá em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a nossa mente, ela precisa estar alinhada à filiação. É buscar o conhecimento, é renovar a minha mente, aquilo que eu acreditava. Se você acreditava que você era órfão, se você acreditava que você era distante, se você acreditava que você era menosprezado, se você acreditava em tudo que o inimigo jogou na sua mente, que através do conhecimento, da busca, do relacionamento com o Senhor, a sua mente, ela vai se renovando. E aquilo que era uma verdade na sua vida passa a ser mentira, porque uma nova verdade se estabelece. Terceiro ponto, pela vivência do relacionamento. Oséias 6:3 diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá.
Virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Então fala para a gente conhecer e esforçar em conhecer. E ele vai vir tão certo como o nascer do sol, ele aparecerá. Eu amo fazer meus devocionais de manhã, que eu vejo o céu assim, o sol nascendo. Tá escuro, eu vejo Deus, eu falo, Deus, a misericórdia. A luz quando brilha, eu falo, a misericórdia do Senhor se renovou mais uma manhã. O Senhor é lindo. E a filiação, ela vive em oração, intimidade, confiança, construção de um relacionamento com Deus. E eu comecei a construir de verdade um relacionamento. Eu sou velha de igreja, mas de relacionamento com Deus eu sou nova. Vergonha na minha cara eu não tinha antes. Mas por quê? Eu buscava Deus de maneira errada. Eu não sabia, eu não me via como filha, eu não reconhecia Deus como pai. E eu só buscava Deus, as mãos de Deus. Senhor, eu estou buscando a Deus para isso, para me abençoar. Eu quero só a mão, a obra. E aí o dia que eu falei, Senhor, eu não quero só as mãos. Eu quero a face do Senhor. Eu não quero conhecer o Senhor do que as pessoas estão dizendo. Eu quero conhecer o Senhor do que o Senhor se revela a mim. Do que o Senhor fala, de conhecer tua palavra, de ler. E aí eu falei, Senhor, eu vou buscar o Senhor todos os dias. E foi quando eu comecei a construir isso na minha rotina. De colocar Deus todos os dias. Deus é a primeira coisa do meu dia. Eu levanto mais cedo. E no começo era muito difícil tirar esse tempo. Muito difícil. Eu dormia na Bíblia. É luta. Porque o inimigo ele não quer que você se esteja nesse lugar. Ele não quer que você usufrua desse relacionamento. Ele quer que você se mantenha órfão. E eu falei, não, eu vou acordar 10 minutos mais cedo. Eu vou acordar 20 minutos. Eu vou fazer um devocional guiado. E aí até que eu passei a ter autonomia e ser direcionada também pelo Espírito, porque tem dia que eu faço uma coisa, tem dia que Deus me direciona para fazer outro tipo de leitura, porque eu estou ali, naquele momento, em silêncio, eu e Deus. Quando você acorda mais cedo, eu falo, Deus, manda esse homem dormir, porque agora é eu e o Senhor. Ai, é eu e Deus, é o nosso momento. Então eu fico ali e eu leio, eu escuto e eu comecei a estudar a Bíblia e o Senhor foi se revelando e as coisas elas foram mudando na minha vida. Eu parei, eu falo, Deus, quando eu começar a buscar as suas mãos, o Senhor me corrige, porque eu quero conhecer o Senhor, a sua face. E a gente precisa ter consciência dessas coisas, é intenção também. Pedir ao Senhor, Senhor, a Bíblia fala, peça. Então não tem vergonha de pedir Deus, falar, Deus, eu estou pedindo, eu estou me relacionando com o Senhor errado, o Senhor tenha misericórdia de mim, eu sou pobre, fraca, caída, e eu preciso do Senhor, me conserta. E se eu não tiver humildade de reconhecer isso e falar isso com meu pai, como que as coisas vão, como que a mudança ela vai vir? Eu preciso estar disposta a reconhecer quem eu sou para que eu possa ir para um novo nível. O ponto 4 que nos ajuda a curar isso e tomarmos essa identidade de filhos, é conectar com a igreja, que é a família de Cristo, que são os nossos irmãos. E a igreja é um lugar de cura, os irmãos, a família, aqui é um lugar de pertencimento. Você pertence à família do céu, é um lugar de viver. Essa estrutura que Deus quer que a gente viva, né, e da gente conhecer as pessoas. E uma coisa muito legal, assim, que eu agradeço muito a Deus, é por poder correr com os irmãos da igreja. Porque para mim olhar para os irmãos assim, eu falava, gente, eu não posso falar nada, os irmãos não pecam, os irmãos é tudo santo, eu sou podre, Jesus. E aí a gente começou a correr e eu fui vendo assim, santo, você é podre igual eu. E nós estamos na busca porque eu me achava tão desprezível, tão
pecadora. Eu falava assim, mas eu não sou digna de ser achada filha de Deus nunca, porque tudo que eu faço, e quando você vê que as pessoas, elas estão ali também, elas erram, mas elas estão nessa busca, junto com você, de ser melhor. Aí você também começa a parar de julgar os outros, né? Apontar o dedo pro outro. Não, é uma pessoa que está na busca também, de se aperfeiçoar, de se relacionar e de viver essa identidade. Então, estar em união, aproveitar todas as oportunidades, a fazer a inscrição do acampamento e participar das coisas, isso é muito importante, porque isso nos alimenta, isso nos une. Nutre. O importante na igreja é um lugar que nós temos relacionamento. Sim. Estreitarmos laços. É na igreja que nós conhecemos um outro. Por exemplo, uma aula igual essa aqui nos abre assim, a mente para conhecer um ao outro. Né? Saber que nós não somos perfeitos, mas nós temos um excelente tesouro dentro de nós, que é o Espírito Santo. Sabe que eu não sou perfeito, que a pastora não é perfeita, que o João não é perfeito, mas Deus nos ama com nossas imperfeições, com o amor dele sobrepõe todas as nossas falhas. Quando nós buscamos, né, e confessamos as nossas falhas. E o que é mais importante é você criar laços de amizade, de relacionamento, e saber que você está ali e ninguém está te julgando, apontando o dedo, você é isso, como Carinha falou aí. Ela começou a ter um relacionamento com um grupo que está, ela está crescendo, vendo que há pessoas normais, pessoas que servem a Deus, que têm o mesmo pensamento que ela, que amam a Deus da mesma maneira, mas tem pessoas que às vezes na igreja ficam excluídas lá, não quer participar, eu não quero fazer isso. Se você faz no louvor, se é no grupo de oração, se é chegar aqui, bater papo, cantar, conversar, se relacione, procura estar fazendo parte do corpo, né? Porque nesse momento é que Deus alegra, que a palavra de Deus diz, nisso sereis conhecidos que sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Sim. Sem julgar, sem criticar, mas demonstrar amor. Sim. Que o corpo de Cristo, ele, se olhar assim, tem para todas as áreas do corpo. Sim. Tem pessoas aqui que falam assim, um é o braço, um é o dedo, outro é a orelha, outro é o nariz, outro é o dedinho do pé. É uma coisa que faz com que se completa. O que um precisa está no outro. Está vendo que o que falta em mim está no irmão João, que às vezes falta o irmão João, está na pastora, o que falta na pastora está na irmã Marinha. É assim que nós somos. Sim. Por isso que é importante que nós não mais do corpo, que nós temos o mesmo Pai, o mesmo amor e os mesmos sentimentos, e onde nós somos templo do Espírito Santo, que habita em nós, que nos dá a liga de querer estar juntos, Sim. de amar, saber que nós erramos, falhamos, somos pecadores e carecemos da glória e da misericórdia de Deus. Sim. E a gente vai se fortalecendo, né? Amém? E o quinto ponto é acertar as coisas com a nossa família biológica. Desafio, porque falar com Deus, Deus está disponível. A gente sabe que Ele é um Deus amoroso, que não vai nos julgar, Ele já nos conhece. Mas e acertar meus ponteiros com a minha família? Às vezes você veio de uma estrutura familiar bacana, às vezes os seus pais fizeram de tudo para ter aquela estrutura ali, para suprir todas as suas necessidades, se posicionaram e mesmo assim ainda falharam, porque eles não são perfeitos, só Deus é perfeito. Talvez você veio de uma família que não teve a estrutura que você desejava, mas o que o Senhor nos convida é, independente do cenário que você veio, independente do que você viveu, independente se você foi injustiçado ou não, o Senhor, Ele nos convida a perdoar. E o perdão, porque o Espírito se move no meio do perdão. E o Senhor, Ele nos convida a nos reconciliar com os nossos pais, porque eles são a nossa matriz. O Senhor, Ele escolheu eles para serem os nossos pais.
E talvez você não tenha o seu pai, a sua mãe, eu não sei, né, da particularidade de cada um de vocês. E se você não tem, fazer uma oração e liberar essas pessoas. Mas se você tem o seu pai, a sua mãe, porque a mãe também está ligada a essa questão da paternidade. A mãe é uma figura como se fosse o Espírito Santo, né? Eu não, você fala do Espírito Santo? Vai ter, então vocês vão entender melhor. Mas do pai, que eu troquei com Ellen. Ah, meu Deus, Deus faz as coisas. Eu falei, Deus, vai que no carnaval viajar, eu vou trocar com Ellen. Aí eu falei, Deus, e se eu for mudar? Eu vou fazer a escola bíblica. Eu falei, Senhor, eu vou fazer a escola bíblica, seja feita a vontade do Senhor. Aí no dia da escola bíblica, eu no meio das caixas, fazendo, escola bíblica não, fazendo discipulado no meio das caixas. Deus é buscar em primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, amém. E aí, sobre a paternidade. E eu quero encorajar vocês. Da mãe, ela tem relação com o Espírito Santo. A mãe, ela tem a relação com o Espírito Santo. É como se o pai é Deus, a mãe é o Espírito Santo e os irmãos são Jesus. Mais ou menos nessa estrutura, assim, essa comparação. O pai, o nosso foco hoje, né? O pai. Mas muitas vezes a gente precisa perdoar a mãe. Se você tem alguma raiz, alguma coisa com a sua mãe, libere ela, em nome de Jesus. E por que eu quero... E libere você também, porque o perdão é para você. E por que eu quero trazer e eu quero encorajar vocês a isso? É uma coisa muito difícil você liberar em perdão, você perdoar uma pessoa que te feriu. É uma coisa extremamente desconfortável, porque você está num cenário de eu fui injustiçada, eu fui abandonada, eu fui ferida, eu não fui amada e agora eu tenho que perdoar, mas é ela que deveria me pedir perdão. Mas talvez essa pessoa ela não tenha consciência do que ela te fez. Talvez ela não tenha coragem, talvez ela tenha consciência, ela não tenha coragem de te pedir perdão. E você, hoje, conhecendo a palavra do Senhor, e nesse momento vocês estão caminhando para um novo tempo com Cristo, de receber o Senhor como Senhor e Salvador da vida de vocês, o Senhor, Ele nos convida, independente do cenário, perdoar quem nos feriu. E eu precisei fazer isso na minha vida. Poucas pessoas sabem, né, que eu não sou filha do meu pai, que é o pai de Marina, de Ellen. Eu não sou filha dele. Ele me aceitou como pai, me criou como filha, eu chamo ele de pai, ele tem essa figura na minha vida. Mas eu tenho um pai biológico que me abandonou e abandonou minha mãe quando eu nasci. O relacionamento deles não deu certo, a minha mãe escolheu viver a vida dela e ele falou que se não fosse para viver conosco, que ele não iria assumir. Então ele me registrou. Eu fui uma criança muito doente, diversas coisas aconteceram e ele não foi um pai presente. Logo a minha mãe começou a se relacionar com Sandro, que eu chamo de pai, e ele aceitou que eu chamasse ele de pai e me criou como filha. E eu sabia e hoje eu sei também, né, quem é o meu pai. Poucas vezes eu vi ele na minha infância e da minha parte da infância, a minha última vez que eu tinha visto ele, eu tinha 10 anos de idade. E eu me lembro claramente o quanto eu me senti rejeitada naquele dia. Todas as vezes que eu ia para casa dos meus parentes, eles falavam, você tem que subir lá na casa do pessoal para dar bênção aos seus avós e seu pai tá lá, porque ele viajava muito.
E eu achava aquilo um terror. Eu falava, gente, mas eu acho isso o cúmulo do absurdo. A pessoa saber que eu tô aqui, não tem coragem de vir, aí eu tenho que ir lá pedir a benção, uma humilhação. E o pessoal ficava, eu chamava aquela renca de primo, e minhas irmãs falavam, vão lá comigo, que eu dava benção e saía correndo. E aí teve um dia que ele foi na roça, desceu lá na onde a gente estava, com o meu irmão. Eu tenho um irmão que é da idade de Ellen. E ele estava com o meu irmão no colo, e eu olhei para aquilo, eu me senti tão humilhada, que eu não me recordo de ser pega no colo. Eles falam que ele me ama, né? A família sempre quis ter relacionamento comigo. E aí, o que eu fiz para mostrar para ele que eu não precisava dele? Eu peguei Ellen no colo. E aquilo me feriu profundamente. Eu tenho traumas relacionados a esse dia, que Deus está me curando, porque é um processo. E durante a minha vida eu falei assim, eu tenho um pai que está me criando, vai na escola, vê minhas notas, cuida de mim, eu não preciso daquele homem. E eu sempre recusei, achava que eu tinha perdoado ele, porque eu falava dele, eu tenho um pai, mas tá lá, tá de boa, deixa ele lá. E eu falava assim, gente, se esse homem morrer, que ele morra pra lá. Eu não vou nem velório, eu não vou nem nada, não faz falta, não sei, ele nunca me procurou, então eu também não vou procurar. Até que eu comecei a buscar a face de Deus e ele começou a vasculhar as coisas. E Deus foi me incomodando desde o início do ano passado, 2025. Você tem que perdoar. E eu, o que, Deus? Perdoar? Você tá doido. Eu vou perdoar quem? Eu não tenho culpa no cartório. Se ele vier aqui, eu vou liberar perdão para ele, tá bom. Mas assim, eu não ia liberar de coração, estava dura, eu não estava disposta a ser curada. Da boca para fora, era uma casca para dizer que eu estava bem. E o Senhor foi, até que em março eu ganhei esse livro. Minha mãe me deu esse livro de presente, deu para Marina, a gente estava num conflito nessa época. A mãe falou assim, vou dar esse livro para essas meninas que elas vão resolver o conflito delas. Mal sabia ela que através desse livro eu ia resolver o conflito com meu pai. Porque a gente se resolveu antes de eu ler o livro. E eu fui resolver o meu conflito com meu pai. E eu indico esse livro para vocês. A Isca de Satanás. Como se livrar de uma armadilha mortal, a ofensa. Porque muitas vezes nós deixamos de acessar aquilo que Deus tem para as nossas vidas por essa rigidez do nosso coração. E eu falei, pode perguntar, meu amor. Pode ler. Porque é um nome assim, né? Eu olhei assim, eu falei, esse livro não me parece muito assim, né? Mas é um livro muito bonito. E foi assim, o livro, assim, Ana, escolhe um livro, esse livro. E Deus começou a me incomodar. E eu falei, meu Deus, até que eu comecei a amar o meu pai. Até que eu comecei a orar por ele. Falei, Deus, que estranho, né? Que estranho. Como que o Senhor faz as coisas? Até que eu acordava e eu ia dormir pensando nele. Eu falava assim, eu preciso encontrar esse homem. Eu preciso ver ele. Eu preciso falar com ele que eu perdoo ele. Eu preciso liberar. Eu preciso entender. Eu não quero entender o que aconteceu. Eu só quero dizer para ele que eu perdoo ele. E foi algo assim, foi muito conflituoso, porque foram muitos dias. E o processo acontecendo, eu falei, Senhor, faz a tua obra. E aí até que um dia eu fui confrontada, encorajada a buscá-lo, a ir atrás dele. E eu tinha contato com o meu irmão, porque ele tinha muita vontade de ter uma irmã, e ele é filho único lá. E aí a gente, de vez em quando a gente conversava, e ele nunca tinha coragem de conversar comigo, até que um dia a namorada dele tomou a iniciativa, e a gente de vez em quando trocava uma mensagem. Mas eu não sabia nem como é que era o rosto do meu pai, eu não tinha ideia de como era. E aí eu falei com ele assim, ô Pedro, eu tô querendo o telefone do... Eu não chamava ele de pai. Eu falava assim, seu pai. Eu sempre falava com ele, seu pai. Eu nem tratava de assuntos, porque eu não reconhecia ele como meu pai. E aí eu falei, eu tô querendo o telefone do nosso pai, eu preciso mandar uma mensagem pra ele. Ele me passou e falou com o meu pai que eu ia mandar uma mensagem. E nisso, antigamente, algumas pessoas já tinham feito trote pra ele, pedindo dinheiro, falando que era eu. E aí ele ficou
ficou com medo, né? Se era eu mesmo. Aí eu falei assim, não vou mandar mensagem, vou mandar um áudio, que ele vai ver que sou eu. E aí, eu lembro, eu estava sozinha em casa, Alisson tinha ido para Januário, eu falei, Deus, é hoje. É hoje, eu vou tomar coragem, eu vou mandar mensagem para ele. Eu peguei o telefone, gravei um áudio, falei com ele que eu não sabia se ele queria me ver, eu não sabia se ele queria se relacionar comigo, mas que eu gostaria muito de vê-lo e de perdoá-lo, e se ele estava disposto a me encontrar, a me ver. E aí mandei, e aí a primeira coisa que ele falou foi: o maior medo da minha vida era morrer e não te ver. Porque eu tinha visto ele com 10 anos de idade, hoje eu tenho, e eu tinha, 31 agora. E ele falou assim, eu vou ver se eu consigo ir pra porteria e eu te vejo. E aquilo foi tão grande em mim que eu falei com a Alice assim, a Alice chegou, eu falei, amor, eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá ver ele. Ele mora em BH, eu preciso ir lá ver ele. Preciso ir. Eu mandei mensagem para ele numa sexta, na outra sexta a gente estava indo para BH. Eu não sabia nada. Eu não contei para ninguém. Eu não pedi permissão para ninguém. Ninguém precisava me liberar para isso. Deus já tinha me liberado para viver isso. E só a Alisson que sabia. Eu fui, encontrei com ele. Falei com ele que eu liberava o perdão, que independente do que acontecesse. E a gente começou a se relacionar, então depois disso eu já vi ele 2 vezes, já fiquei na casa dele, então assim, Deus restaurou. Eu falei assim, Deus, eu vou lá, eu vou liberar perdão, mas eu não quero me relacionar com ele. Mas Deus, a obra do Senhor não é a nossa obra. O que Deus tem para nós não é o que nós temos. E aí me surgiu o desejo de relacionar, de ser pertencente, porque eu sou pertencente a esse lugar. Eu sou filha dele, eu querendo ou não, é Deus que quer que eu seja. Eu preciso aceitar e receber isso. Quando eu rejeito a minha origem, quando eu rejeito meu pai e minha mãe, eu rejeito a mim mesma. Eu vim deles. Deus quis que eu viesse deles. Deus quis que essa história fosse assim. Amém? Quantas coisas o Senhor me ensinou. E Deus faz de uma maneira tão perfeita porque eu olho para Ele, eu não tenho raiva, eu não tenho rancor, eu não quero saber o que aconteceu, por que aconteceu. E o inimigo, ele vai jogar setas. Ah, mas ele te abandonou, mas isso, mas aquilo, mas aquilo. E graças a Deus nenhuma delas floresceu. Porque quando começou, eu falei, epa, Deus, não é isso que Deus quer para mim. O perdão, ele é completo. Aquele cântico diz, o teu perdão é completo, sara minha alma. O perdão, ele é completo. Ele sara. O perdão, ele não depende, ele não tem ele vai acontecer nesse modo, porque dessa forma. Não, o perdão, ele acontece. E ele é inexplicável. E é algo assim que limpa. E eu olho para trás, eu olho para o meu passado, eu não tenho dor, eu não tenho medo, eu não tenho tristeza, porque eu liberei. Eu liberei. E por que eu trouxe isso para vocês, esse testemunho? Porque eu sei o que é doer, eu sei o que é ter medo de perdoar. Eu senti em mim, no meu corpo, o medo de dizer, eu te perdoo. De imaginar, de criar monstros na minha cabeça, de que tantas coisas fossem acontecer e no final nada aconteceu. Porque Deus já tinha preparado tudo. Ele preparou o momento, Ele preparou os corações. E eu falo que Deus, ele é tão perfeito porque primeiro Ele me curou, primeiro Ele me tratou para que isso acontecesse. Se o meu pai tivesse vindo até mim anteriormente me pedido perdão, provavelmente eu teria rejeitado, porque eu não estava pronta para aquilo. E aí eu teria ferido ele mais, porque ele também tinha medo. Ele achava que, como eu tenho uma família aqui, estava tudo certo e que ele viria para atrapalhar. São verdades que as pessoas compram, é o que ele acredita, não posso julgá-lo por isso, é o que ele acredita, a minha parte eu fiz. Então, se você hoje tem dificuldade com seu pai, com a sua mãe, peça ao Senhor para direcionar, para curar, para limpar, para preparar esse momento, porque o Senhor vai preparar o momento para que isso aconteça. Isso é muito importante. Porque enquanto cristãos, nós refletimos imagem de Deus. E Deus perdoa. O Pai Nosso diz,
Perdoai perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E às vezes a ofensa é consciente, às vezes a ofensa que a pessoa fez é inconsciente. Às vezes ela achava que estava fazendo o melhor. Eu preciso liberar, eu preciso perdoar, eu preciso amar essa pessoa em Cristo. E só Deus, gente, é só Deus para fazer essa obra. Fazer a gente amar uma pessoa que nos feriu. É só Deus. E a cura, na nossa vida, a cura da orfandade, ela implica em fazer algo novo. O novo só acontece quando eu me posiciono de maneira nova. O novo só acontece quando eu faço algo diferente, pautado em Cristo. Então, sim. Alguns anos atrás, eu tive uma situação de minha família, de 2 tios distantes, que eles eram irmãos muito próximos, muito amigos. E eles tiveram desavenças que durou mais de 15 anos, sabe? Eles cortaram as relações, não frequentavam o mesmo ambiente um do outro, por conta de ofensas bobas, coisas de família, né? E aí, um deles estava no hospital, já tinha dado uma desaligal, mas não estava respirando. E todo o pessoal ia para poder se despedir, aquela coisa toda. Ele chegou a ficar 4 dias com uma desaligal, né? Mas respirando. E ele, nós a gente estava esperando para ele ficou uns 4 dias lá. Aí, minha avó, eles eram outras pessoas, minha avó daqui ligou, ela falou: você tem que ir no hospital, despedir disso aí. Ele não foi. O filho foi. Ele chegou lá, uma coisa que ele falou poucas palavras, mas a primeira palavra que ele falou foi: eu te perdoo. E ele saiu. Uma hora depois, o irmão dele faleceu. Muita gente fala que estava esperando perdão para poder, né, se fazer assim. Então, perdão é uma coisa muito importante. Sim. Deus preparou esse momento, né? Para que o outro também perdoasse. Porque fala que uma condição para Deus nos perdoar, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então Deus vai me perdoar assim como eu perdoo. E aí Deus deu a oportunidade de perdoar. Glória a Deus. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Isso é muito sério. Isso é muito importante para a nossa vida, viver uma vida livre disso, porque com certeza isso, por exemplo, no meu caso, depois que eu tomei consciência, isso era um fato que sempre vinha, e enquanto eu não liberei, eu não tive paz, e a paz ela vai vir, porque é o Senhor que estabelece. E aí, só para a gente finalizar, que eu quero que vocês pensem, né? Primeiro ponto, você tem vivido tentando merecer o amor de Deus? Ou vivido em contentamento, pois já tem o amor de Deus? Segundo, a sua obediência, ela nasce porque você tem medo de Deus? Ou a sua obediência, ela nasce porque você confia em Deus? Porque você sabe do amor que Deus tem em você. E você obedece porque você sabe que tudo vai bem. Terceiro, onde você ainda age como órfã, como se não tivesse pai? Ou você... o que eu escrevi aqui, meu Deus? Onde ainda... em quais os pontos da sua vida você age como órfã? O que você tenta controlar? O que você tenta dominar? E aí, para a gente concluir, Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Amém? Quando a identidade se estabelece de filho de Deus, a orfandade, ela vai embora. É um processo, é uma busca, é um aperfeiçoamento, é um conhecimento. E à medida que você
conhece a Deus, a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando eu conheço a Deus, eu conheço a mim. Eu sei da minha identidade porque eu sei de quem eu sou filho. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim, porque eu conheço a minha identidade de filho. Amém? Vamos orar. Alguém tem algum ponto? Vocês têm alguma pergunta? Querem comentar? Achei engraçado que algumas coisas eu me identifiquei, outras não. Aí eu quis dizer que essa coisa do processo, né? É. De forma, eu me identifiquei muito na parte do homem, mas também muito na confiança que eu Que bom, glória a Deus. Mas é um processo, é porque em algumas partes você já reconhece. E você está se amoldando. Você está. E é fortalecendo. E vai ter dia que você vai olhar e vai pensar assim: meu Deus, por que eu me posicionei dessa forma se não foi assim que o Senhor me convidou? É uma luta, né? A carne, o espírito, a identidade, as setas que o inimigo tenta lançar dizendo que você não é filho, você se posiciona, fala: não, mas eu sou filho de Deus, eu reconheço a minha identidade. Então é um processo diário, é uma busca mesmo. E aí, como em tudo na nossa vida, algumas coisas elas vão se desenvolver, outras coisas são mais desafiadoras de romper, e aí é o Senhor que vai nos direcionando e nos fazendo criar maturidade e ir crescendo nesses pontos, nesses aspectos. Mas assim, resumidamente, buscar o Senhor. Buscar a face do Senhor, porque Ele vai tratar. Ele é o Pai que trata, Ele é o Pai que cura, Ele é o Pai que libera, liberta, zela, provê, ama. E eu quero deixar para vocês, inclusive, livros, porque o ano passado o Senhor me fez ler muito. E Ele foi me direcionando a livros muito nesse sentido da identidade. O primeiro que despertou a questão de eu aceitar o meu pai foi esse da isca de Satanás. Um outro livro, esse aqui foi uma indicação de Diego, muito bom. Escolha ser filho, paz e segurança para superar a orfandade espiritual. Deus já te escolheu como filho, Ele já disse que Ele é seu pai, agora você precisa se posicionar como filho de Deus. Esse aqui, Livre, Leve e Forte, é de uma... eu não sei se ela é pastora ou se ela é cristã, mas é Luísa Agreste Nazaré. São todos livros cristãos, tá? Esse aqui, ele fala sobre como ter uma vida leve na dependência de Deus, que é se posicionar como filho de Deus. Sem querer controlar tudo, sem querer fazer as coisas sem querer merecer o amor de Deus, viver o amor de Deus. Esse é lindo. Esse aqui, ela conta algumas histórias da vida dela, que ela é filha de pastores e ela não se achava merecedora do amor dos pais. E aí ela tinha dificuldade de reconhecer o amor de Deus com a vida dela. É muito, muito bonitinho, assim, é um livro... Ele tem todo um direcionamento mais feminino, porque é uma mulher que escreveu, né? Esse livro foi muito importante para mim. E esse aqui foi o último livro que eu li, poxa, Manso e Humilde, o coração de Cristo para quem peca e para quem sofre, para que você possa conhecer o coração de Deus. Parar de ter medo de Jesus. Parar de ter medo de Deus, conhecer Ele, quem é Ele, como Ele te ama. É muito, muito bonito esse livro. A pastora está lendo ele, né, pastora? Os dois? E ele fala, o tamanho do teu pecado é o tamanho do amor de Deus por você. Deus não mede o amor dele. E independente do que você faça, o amor do Senhor, Ele é o mesmo pela sua vida. E isso faz se colocar na disposição e falar assim: Senhor, eu quero ser amado, Senhor, eu quero te amar. É um livro muito bonito, esse aqui, Manso e Humilde. Fala do coração de Jesus. Indico esses 4 para você. E a Bíblia, né, gente? A Bíblia também tem que andar junto. A Bíblia tem que andar junto. A Bíblia. Foram os livros que Deus tratou muito comigo. E vale o investimento. Às vezes a gente gasta com tantas coisas, né? Um livro que vai nos edificar é importante. É muito precioso. Os livros nos ajudam a entender a Bíblia. Sim. Porque
a palavra de Deus diz que Deus escolheu uns como pastores, evangelistas, mestres. Esses mestres trocam para nos ajudar a entender a Bíblia e o amor de Deus. Às vezes, quando você estuda um livro desse, você busca referência na Bíblia, porque todos esses livros têm referências bíblicas. Sim. Aí você vai se identificar. É para mim isso, eu tenho esse direito, eu posso, eu consigo. Então, abre a sua mente assim. É igual quando a pessoa faz direito. Ele começa a estudar um bocado de livro sobre leis, daqui a pouco a mente dele abre. É justamente esses livros, essas literaturas nos ajudam a entender quão grande é o amor de Deus por nós. Amém. Vamos orar. Você vai Oro aí, se quiser complementar. Amém? Feche seus olhos. Vamos colocar na presença do nosso Deus. Senhor, meu Deus amado Pai, eu quero te entregar esse momento. Estava aqui a Tua palavra, o que o Senhor nos direcionou nessa noite. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor se revele a nós, que a sua face seja algo que o nosso coração deseja ardentemente conhecer. Conhecer o Senhor, esse Pai, esse Deus amoroso, zeloso, onisciente, onipresente, onipotente, manso, humilde, fiel, justo. Que nós possamos usufruir desse amor incondicional que o Senhor tem. Que nós não conheçamos desse amor de ouvir outras pessoas falarem, mas que nós possamos conhecer esse amor, de viver esse amor. Que o Senhor coloque uma chama nos nossos corações cada vez mais ardente, de estar na Tua presença, de conhecer, de sentir e perceber o Senhor se revelando a nós, e esse relacionamento se estreitando, e o nosso amor aumentando, e o nosso desejo por conhecer o Senhor crescendo cada vez mais, Pai. Nós rejeitamos todo espírito de orfandade, nós rejeitamos toda seta do inimigo que diz que nós não merecemos esse amor, nós rejeitamos toda seta do inimigo que tenta nos afastar do amor e da presença do Senhor. Nós rejeitamos, Jesus, toda tentativa de comprar esse amor do Senhor, que nós vivamos em conformidade com aquilo que o Senhor deseja, que é viver na dependência do Pai, crendo que o Senhor é o nosso Pai, independente da referência paterna aqui no mundo que nós tenhamos, que isso não abale a nossa referência do Pai Celeste que nós temos, um Deus que supre todas as nossas necessidades, um Pai que ama, que zela, que provê todas as coisas as quais nós precisamos, e o Senhor sabe o que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada um dessas pessoas, desses irmãos, desses filhos do Senhor que estão caminhando para o discipulado, que a sua face seja revelada a eles, que eles tenham sede de estar na Tua presença, que o primeiro amor seja algo constante na vida deles, e que fazer a Tua vontade seja o desejo deles, e as outras coisas, o mais que o Senhor sabe que eles precisam, na vida espiritual, na vida emocional, na vida familiar, na vida profissional, que o mais seja acrescentado conforme o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor sejam liberadas sobre a vida deles, que eles sigam firmes e fiéis nessa caminhada em conhecer o Pai Celeste que nós temos, Jesus, e que eles possam se surpreender, e que eles possam ser cheios, e que eles possam se regozijar na presença do Senhor, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo seja sobre eles, que o Teu Espírito Santo os encha de alegria, de paz, de contentamento, por acreditarem que o Senhor é Pai, que o Senhor é o Pai que zela pela vida deles, que em nome de Jesus o Senhor os cubra por todos os lados, e que o Senhor, todos os momentos que eles se sentirem desamparados, que eles possam sentir a presença do Pai que não desampara. Em nome de Jesus, que o Senhor seja o guia, o amigo, o Pai, o Deus fiel das nossas vidas. Amém.